Oi, pessoal. Aqui é o Roberto, educador em História da Arte, Arquitetura e História da cidade de São Paulo. Hoje eu espero que vocês estejam bem, estejam seguindo, na medida do possível, conseguindo se manter em casa, tá? Isso é muito importante. Eu queria fazer um link com a fala do professor Mário, a questão do meio ambiente, a gente pensar no próximo. Essas medidas estão trazendo um resultado muito bom aqui, pelo menos no centro de São Paulo. A qualidade do ar está excelente, é como se eu estivesse morando num bairro arborizado. Por quê? Porque não tem movimento de ônibus, não tem movimento de transporte coletivo pesado, que é o que cerca aqui o local onde eu moro. Tá? Mas agora voltando aqui ao interesse do nosso trabalho, esse Frei Jesuíno do Monte Carmelo, tá? Vocês estão vendo aqui na tela do meu computador uma pintura dele que foi resgatada, ah, tábuas dessa pintura, era uma pintura em um painel de forro que havia sido desmontado e usado para proteger essas tábuas, como era muito valorizado do século XIX, a questão do aparelhamento das madeiras, etc. Alguém achou por bem reutilizar essas tábuas para proteger o mecanismo do relógio da Nossa Senhora, da Igreja de Nossa Senhora do Pilar de Itu, que é a matriz da cidade. Isso aconteceu no final do século XIX. Tá? Essa matéria eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bem interessante. É uma produção da TV Folha, né, do Grupo Folha de São Paulo, e está em boa resolução, são só 2 minutos, tá? E vou deixar também o link para a matéria sobre a vida do Frei Jesuíno do Monte Carmelo, que é de uma fonte confiável, que é a Enciclopédia Itaú Cultural de Artes. Matéria essa que foi baseada em textos do historiador Walter Zanini, Mário de Andrade, o escritor, modernista, etc., que também foi um grande pesquisador da nossa cultura. Ele tinha um grande interesse na vida do Frei Jesuíno do Monte Carmelo, devido à origem dele ser negra, humilde, né? Uma coisa que identificava o Mário, né, de Andrade, que era além de um pesquisador, ele também tinha essa origem, né? E, e é isso. Então, hoje, a gente chega até os nossos dias, essa pintura, esse trabalho importante desse Frei, que foi encontrado durante esse trabalho de restauração, há 2 anos atrás, nessa igreja, lá na cidade de Itu. Então, fazendo uma prospecção do local, dos materiais, encontraram essas tábuas e eles estão procurando em outras partes da igreja o restante dessa obra. Tá? Então vocês estão vendo aqui na tela uma tábua com uma figura sacra pintada, né? Acredita-se que seja uma Paixão de Cristo, mas ainda não tem a cena toda montada, tá bom? Que mais? Assim, o Frei Jesuíno do Monte Carmelo, ele tinha essa origem humilde e desde muito pequeno, muito criança, ele nasceu em 1767 e faleceu em 1819. Tá? Ele não se tornou religioso na juventude, ele não pôde se dedicar à carreira religiosa devido à origem extremamente humilde, ele não tinha recursos para estudar latim, para ter uma educação formal que colocasse ele no padrão para entrar na ordem religiosa. Então ele foi trabalhar, logo cedo ele foi trabalhar, mas ele trabalhou dentro de uma ordem religiosa na cidade de Santos, depois se transferiu para Itu, né? E então dessas duas vocações que ele tinha para as artes, para o desenho, para a feitura de coisas e para a religiosidade, ele não podendo seguir a carreira religiosa, ele trabalhou dentro de uma ordem. E lá na cidade de Itu, ele chegou a realizar algumas obras na cidade de Santos, tá? De forma espontânea, com que ele tinha conseguindo coletar de conhecimento, sem um treinamento, uma educação artística
apropriada. Então, esses trabalhos que ele executou lá eram ainda muito rústicos, né? Feitos com pouco recurso didático, etc. Quando ele vai para a ordem carmelita de Itu, ele então, Itu é uma cidade rica, tá bastante rica, está atravessando o período do açúcar, do boom econômico do açúcar no interior do estado, final do século XVIII. Eu vou falar disso mais adiante, é um comentário que o professor Carlos Lemos faz também, que esse primeiro período de prosperidade da economia paulista, com o açúcar, não vai gerar as residências abastadas que a gente vai ver mais adiante no século XIX, mas o dinheiro vai ser canalizado para as obras religiosas, para as igrejas, para a ornamentação das igrejas, reformas e etc.